Cada dia um novo dia, e nós estamos hoje aqui para falar sobre um tema muito incrível, que é sobre a espiritualidade nas empresas. Quando nós falamos de espiritualidade, muitas vezes nós linkamos a religião, e muita gente fala, não quero nem saber, isso não tem nada a ver com o lado profissional, separa as coisas, e não é nada disso. Espiritualidade é uma vivência interna que nos coloca dentro de uma consciência de abrangência, de olhar para o outro, de perceber o outro, de trabalhar as qualidades da empatia, da generosidade, enfim, de perceber que aquele ser humano que está naquela empresa, ele é, antes de qualquer coisa, de ser um profissional, um técnico nisso ou naquilo, ele é um ser humano. Tanto que às vezes a gente se apresenta assim, eu sou fulano de tal, sou coaching, sou consteladora. Antes de qualquer coisa, eu sou um ser humano, mãe, esposa, enfim, isso e por aí vai. Então, esse tema é um tema muito interessante, por quê? Porque a nossa profissão é a base da nossa vida, a nossa expressão no mundo e a forma que nós temos de contribuir na construção de um mundo novo, ou de um mundo mais justo e tranquilo. E hoje nós vamos falar sobre isso, como que essas queridas irmãs que estão aqui conosco, que é a nossa querida Suleima Omar, tudo bem? Tudo bem, Eunice? Muito obrigada pelo convite, gratidão. Seja muito bem-vinda. A nossa querida Emanuele Santos, a Emanuele vai falar um pouquinho sobre a experiência profissional dela já já. Tudo bem, Manu? Oi, pessoal, tudo bem? Eunice, meninas, gratidão aí pela oportunidade. Estamos juntas. A Manu já faz parte do nosso café, todo dia ela vem aqui tomar café com a gente. E a nossa querida doutora Bruna. Tudo bem, Bruna? Tudo bom, Eunice? Tudo bom, meninas? Gratidão por estar aqui para esse papo maravilhoso. Maravilha. Bora contribuir com tudo isso. Isso aí. Eu vou começar perguntando aqui que a Suleima Omar, adoro esse nome árabe, né? Muito chique. Um dia ainda vou para as Arábias ainda. Que ela trabalhou durante muito tempo em treinamento. Ela vai falar um pouquinho da experiência dela. Ela é coaching, trabalha com terapias integrativas, mas antes de qualquer coisa é um ser humano com uma visão belíssima. Fala para a gente como é que anda a espiritualidade nas empresas, Suleima. Então, Eunice, como você falou, eu trabalhei mais de 20 anos dentro de empresas, né? Em 2019, eu decidi empreender, montar minha própria empresa, e hoje eu dou palestras nas empresas, principalmente sobre desenvolvimento humano. Então, a minha carreira foi voltada para essa área. Eu trabalhei muito com treinamento, tive também outras passagens na área de marketing, mas o treinamento é algo curioso. Quando a gente fala de treinar pessoas, a gente lembra logo de um treinamento técnico, né? Eu estou ensinando uma técnica para alguém. Então, é como a Bruna, por exemplo, a doutora Bruna, fez a faculdade e aprendeu técnicas para tratar as pessoas, né? Cuidar dos dentes e tudo mais. Então, isso são aptidões técnicas, habilidades técnicas que a gente aprende. Mas quando a gente fala de treinamento comportamental, é algo muito mais amplo e é muito mais difícil treinar um comportamento, porque são características nossas, né? É o nosso caráter, né? O conjunto de características que nós aprendemos desde a infância, que nós temos enraizados em nós, aprendemos com os nossos pais. Então, quando eu falo a maneira que eu reajo com o outro, tanto na minha vida pessoal quanto dentro de uma empresa, tem a ver com a minha característica, né? Tem a ver com a maneira que eu entendo o mundo. E isso é comportamental. E treinar comportamento, para mim, sempre foi um desafio e eu tinha muita curiosidade, né, de entender mais. E aí entrei no coaching, porque ele me trazia ferramentas para desenvolver comportamento. Depois fui fazer hipnoterapia e terapias integrativas, psicanálise, para quê? Para entender melhor a mente humana. E aí, Eunice, a gente chega... eu sempre gostei muito do lado humano, né? Sempre lidei muito com essa humanidade nas empresas.
E a gente percebe ainda essa dificuldade, porque muitas vezes, vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma pessoa muito boa em finanças, ela é boa em planilhas, com números, e aí ela faz muito bem o seu trabalho e por isso ela é promovida. E aí ela tem um cargo de gestor financeiro. E esse gestor financeiro, ele não precisa mais só da habilidade técnica, ele precisa lidar com pessoas, porque ele vai liderar um monte de gente ali, né, com características, com comportamentos diferentes. E aí a gente fala muito da inteligência emocional, que é uma habilidade que a gente precisa ter para lidar com as nossas próprias emoções, para ter empatia com o que o outro está sentindo, com as emoções do outro. E isso ainda, olha, a gente está falando de inteligência emocional, ela é recente, na década de 90, o Daniel Goleman trouxe esse conceito. Antes era só o QI, né, até o século XX. E agora a gente está falando, né, de uma terceira inteligência, que é a inteligência espiritual. Então, a inteligência emocional ainda nem está bem desenvolvida e nós já estamos falando que existe uma terceira inteligência. Tem uma autora que é a Dana Zohar, ela é física e filósofa, ela trouxe esse estudo da terceira inteligência, que é a inteligência espiritual. E aí a gente percebe as pessoas como um todo, né? Não só como o técnico, não só como o mental, né? Não só como o emocional e também o espiritual. O ser humano, com todas as suas características, né? Holístico, né? Como um todo. E isso dá para o profissional e para uma empresa muito mais humanidade. A gente fica muito mais próximo do ser humano. Então, eu ouço muito assim, Eunice, as meninas talvez já tenham ouvido isso na empresa. O que é mais importante, o cliente ou o colaborador? Já ouviram essa expressão? Sim, claro, muito. É o ser humano, gente, não importa se é cliente ou se é o colaborador. O ser humano é importante. Então, a gente não pode olhar e não enxergar a humanidade de cada um, né? A gente precisa ter essa visão da humanidade, enxergar as pessoas, né? Enxergar os sentimentos, enxergar a intuição. E, assim, você me perguntou... Humanizar as empresas, né? Humanizar as empresas, porque as empresas, durante muito tempo, eram tratadas dentro desse modelo industrial como máquinas, né? Alta produção, cada um faz as suas coisas sem levar em consideração a intuição, a criatividade. E, às vezes, um funcionário, ele traz, um colaborador, ele tem uma inspiração e ele traz uma coisa nova que vai startar um novo movimento dentro da empresa. É isso, Manu? Como é que você vê isso? Inclusive, antes até de você falar um pouquinho, eu linkei totalmente o que você falou agora sobre as três inteligências com as três consciências da visão sistêmica. A gente pode depois até falar um pouquinho sobre isso. Mas qual é a sua percepção, Manu? Já fiquei super interessada aí no que você falou do sistêmico. Foi incrível essa passagem da Su, quando ela falou do que é mais importante, né? O cliente ou o funcionário. A empresa que eu trabalho há mais de 25 anos, ela nomeia o funcionário como cliente. Então, nós temos dois tipos de clientes. O cliente externo, que é aquele que compra o nosso produto, e o cliente interno, que é aquele que está ali. Exato, sempre foi essa nomenclatura que foi dada, né? Então, eu já vejo, será que isso já não é a pergunta que eu deixo aí para as meninas? Não é a espiritualidade já agindo numa grande empresa, numa multinacional? Uma empresa dos anos 50, que já tem esse olhar para as pessoas, porque a empresa que eu trabalho tem esse olhar, e eu tenho certeza que existam outras empresas também, assim, muitas outras empresas. E uma coisa que eu acho fascinante, que o modelo de negócio, eu trabalho numa multinacional no segmento de alimentos, e essa empresa, ela é modelo. Nós recebemos no mundo inteiro visitas de universitários, de outros pequenos empreendedores. Então, nós trabalhamos uma política de portas abertas. Tudo aquilo que nós fazemos e que funciona, nós convidamos a comunidade para fazer parte disso.
Exato. Até acabei de lembrar, nesse período de pandemia, nós temos uma universidade corporativa e neste primeiro período de pandemia, que foi muito desafiante para os pequenos negócios, nós abrimos a nossa universidade e começamos a oferecer alguns cursos técnicos para esses pequenos empreendedores. Isso a custo zero. Então, isso não é espiritualidade? É espiritualidade. Tem nome diferente. Pode ter nome de cidadania, de responsabilidade social, disso e daquilo, mas eu vejo isso que agora vocês trazendo, eu vejo isso como aplicação da espiritualidade. Porque eu, como boa taurina, eu gosto de entender como que se aplica as coisas, né? Então, essa empresa é um modelo disso. Eu falo isso no âmbito mundial, não é só local. E aí nós também, como gestores, temos a liberdade de imprimir a nossa marca, o nosso modelo de gestão no local. E isso pode também tomar proporções, porque existem algumas iniciativas que começam no local e depois se tornam processos mundiais, se tornam um procedimento mundial. Então, não é espiritualidade dentro da empresa? O que vocês acham? Sim, claro, com certeza. Eu acho totalmente válido tudo isso que está acontecendo. Eu acho que de 6 anos para cá, 10 anos para cá, essa abertura espiritual que está começando a crescer nas empresas traz um resultado muito melhor na equipe e na maneira de se conduzir os grupos de trabalho, né, as metas, por exemplo, né? Eu sou um pouquinho diferente de vocês, que eu acabo pegando os pacientes estressados das empresas, né? E aí eu começo a desenvolver com eles algo de treinamento mesmo, como você disse, isso que é ter a empatia pelo próximo, né? Para que ele saiba que por detrás do líder também tem um ser humano e que o líder também sabe o que está fazendo, né? Então, às vezes, numa consulta odontológica até rápida ali, a gente acaba percebendo essa dinâmica de vocês. Aí eu falo para eles assim, gente, queria passar um dia, tem uma empresa enorme aqui do lado, eu falei, eu queria passar um dia para saber como é que é, mas sim numa mosquinha, só para ver a dinâmica de vocês e contribuir com essa melhoria, né? Sim, com certeza. Quando a Manu estava falando, me veio muito essa coisa da vivência, trazer isso para uma experiência. Por exemplo, numa empresa onde tem essa visão ainda mecanicista, só do fazer, eu tenho um objetivo, nós temos que atingir uma meta, sem considerar o cliente, o primeiro cliente, que é o profissional que está ali, né? Por exemplo, às vezes o profissional está passando mal, mas ele é obrigado a atingir uma meta, ele não está bem, né? Então, não desconsidera muitas vezes o ser humano. Então, eu acho que essa observação de como é que cada um está e de trabalhar com mais liberdade, né? Eu vejo muitas empresas, por exemplo, eles têm área de lazer, né? A pessoa tem uma meta para atingir. Ela não tem mais aquela hora fixa que ela tem que entrar e que ela tem que sair rígida naquela hora. Ela tem um comprometimento de realizar um trabalho. Se ela vai realizar 10 da manhã ou 3 da tarde, não importa. Entendeu? Se ela quiser ficar o dia inteiro jogando videogame e 10 horas da noite ela pegar no trabalho, mas ela tem que entregar meia-noite. Aí ela tem um comprometimento, mas não trabalha sob pressão. Como que é isso para vocês? Eunice, nesse momento que a gente está vivendo, eu percebi 2 grupos de empresas. Aquelas empresas que começaram a investir em software, em mecanismos para controlar se o funcionário estava trabalhando mesmo ou não, e um outro grupo de empresas que estava investindo no bem-estar do funcionário. Mandava cadeira, mandava escrivaninha, mandava equipamentos. E aí eu pergunto, qual você acha que teve melhor produtividade e empenho do funcionário? Né? Qual você acha que teve melhor dedicação e coração e entrega do funcionário, do colaborador? Então, a gente tem ainda essas questões. Concorda, Manu? Você percebeu isso? Gente, isso que vocês estão falando é incrível, exatamente isso. Eu adoro essa palavra. Gente, eu fiquei arrepiada quando você falou isso, Suleima. Me deu um arrepio aqui dos pés à cabeça, mas fala, Manu.
Eu quero só colocar uma coisa, como uma boa administradora, o seguinte, que investir no cliente interno traz resultado, traz lucro, traz aumento de venda, traz motivação, desenvolve as pessoas, te oferece capacidade de crescimento, de expansão do seu negócio. Às vezes, eu vou falar isso em todos os níveis, porque eu já conheço algumas pessoas, a gente atua aqui no interior já, oferecendo alguma consultoria para algumas pessoas que estão aí com pequenos negócios. Às vezes a pessoa só vê na venda, só vê a saída lá, né, Su? E esquece de olhar para esse cliente interno. Vou usar o termo que a minha empresa utiliza. E o segredo é o contrário. Você olha para dentro, igual a gente olha para dentro, que a mudança está dentro. Dentro da minha empresa é dentro. Quando eu assumi a posição que eu atuo hoje, eu tinha diversos desafios de resultados. E meu foco foi reter as minhas pessoas, fazer com que as pessoas que trabalham comigo estejam bem, estejam felizes. Hoje, eu tenho diversos resultados aí maravilhosos, estou entre os melhores resultados do meu setor, e um dos resultados, que é de retenção de pessoas, eu tenho certeza, alguns números não são liberados, mas eu tenho certeza que eu estou entre os melhores do país. Por quê? Porque tem esse olhar para as pessoas, esse olhar que as pessoas bem, elas vão produzir melhor. Então, a gente não está falando aqui de espiritualidade, tá? E falando assim, vamos todo mundo acender incenso lá na empresa e o resultado legal, vem bacana. magicamente. Pode falar. Vamos abrir o oráculo para hoje, né? Não é exatamente isso, mas é estar conectado com o coração e assim, imagine, eu vejo muita gente falando, Manu, que a pessoa fala assim, a minha empresa, o cara trabalha numa empresa multinacional, mas ele fala assim, a minha empresa, porque ele se sente parte, porque ele é respeitado, porque os valores humanos ali são vivenciados. Eu acho que isso é espiritualidade, porque a gente está saindo dessa coisa da religião para entrar num campo espiritual onde tudo está a serviço do todo. Não é verdade? É o que vem do coração, né? A chama trina ali buscando o coração de todo mundo e atuando ali para fazer a melhoria, né? E, gente, isso fica gostoso, torna o ambiente leve, não fica aquela coisa maçante, pesada, né? É que nós passamos, por exemplo, com os colegas de trabalho, mais tempo do que a gente passa com a família. Passava, né? Agora, mesmo em casa, online, você fica muitas vezes mais tempo com os amigos, os colaboradores do trabalho, do que com a sua própria família, mesmo trabalhando em casa, porque a carga horária mantém-se a mesma, né? Tem uma certa flexibilidade, mas é isso ou não? Eunice, eu queria só reforçar uma questão, né? Porque tudo que a gente fala, as pessoas falam assim, parece simples demais. E eu gostaria de reforçar que não é simples, não é. Porque muitas vezes a gente fala assim, deixa eu só recolocar isso, tá? Então, eu queria reforçar uma questão, porque muitas vezes a gente pensa, parece que é simples, mas mesmo não sendo simples, é possível, né? Não é simples, Legal. Mas é possível. Agora, a gente precisa ter isso num contexto, né? A gente precisa ter a decisão tomada de implantar isso na empresa. Porque a gente vai encontrar desafios, a gente vai encontrar pessoas que não querem, lembra dos comportamentos resistentes, comportamentos enraizados. E eu costumo dizer que isso é um processo, assim como acontece com a gente, né, de autoconhecimento, de espiritualidade, de nos equilibrarmos. Esse processo também precisa acontecer dentro da empresa. E muitas vezes as empresas me procuram, eu quero uma palestra de inteligência emocional. Eu até vou e dou uma palestra de inteligência emocional, desperta muita gente para essa necessidade de desenvolvimento, mas eu não mudo o comportamento com uma palestra de 2 horas. Entende? É comportamento. Concorda, Bruna? Até porque a pessoa precisa querer mudar essa forma de pensar, né? Está tão ligado ao inconsciente, né? Ao que viveu do passado, o que aprendeu, que ela precisa querer se reformar intimamente, né?
porque é daí que vem essa transformação pessoal. Eu acho que é uma transformação pessoal, né? Além da transformação pessoal, precisa fazer parte da cultura da empresa. E não pode ser falso, sabe? Porque quando é falso, o colaborador percebe, né? Não é verdadeiro, ele não se entrega, porque ele entende ali, uma cultura, é a cultura da empresa, mas parece que não é. Parece que não é uma cultura de fachada, porque, por exemplo, até a questão da sustentabilidade hoje, às vezes, todo mundo sabe que isso dá ibope, né? Então, de repente, pode ter essa cultura, aparentemente, né? Ter esse ideal, mas não é aquilo que é trazido para a experiência prática da gente. Exato. E, às vezes, o que a gente percebe também é que se os líderes, né, numa empresa, se eles não têm essa consciência, essa mudança ela não vem de baixo para cima. Eu acho que ela vem muito daqueles que estão ocupando cargos de lideranças e para irradiar isso. É do coração que começa, né? Exato. Eu acredito que seja isso. É isso mesmo, Manu? Gente, mas vocês estão muito linkadas. Eu estou aqui de cara, estou de queixo caído, estou até segurando o meu queixo. Adorei. Exatamente isso. Eu falo isso para a minha equipe. O exemplo vem de cima. Se você quer resultado diferente, você não pode fazer as mesmas coisas sempre. E outra coisa que a Eunice pontuou muito bem, já existe, sim, em algumas empresas, né, em muitas empresas sérias, essa cultura da responsabilidade social, da responsabilidade ambiental, mas o que eu falo, o que eu percebo na minha experiência, se a pessoa não tem o perfil, ela pode executar a tarefa, mas se não vem do coração, aquilo não gera, não frutifica, entende? Fica muito xoxo. E sim, como a Suleima colocou, as pessoas sentem, porque eu sempre falo que a liderança, a gente consegue liderar as pessoas através da inspiração. As pessoas percebem, principalmente esse jovem, que eles recebem nome de geração Y, X, Z, não sei o quê, cristal, índico, não sei o quê. Essa galera, não adianta mais pensar que você vai liderar pelo grito. Não, é através do exemplo e é inspirando, porque eles vão te nomear como um líder, porque eles te respeitam. E eles sabem que o que você está fazendo e falando é o que você vive. Então, eles se inspiram em você e seguem o caminho. Eu acho que a gente vai precisar ficar com essa fala final aqui, que foi muito bacana, que é a questão do respeito, né? O respeito. Então, se isso não vem de uma fonte fidedigna, se isso vem da confusão mental apenas para atingir um objetivo, isso não tem base sólida. Nosso bate-papo é uma delícia, nós ficaríamos aqui 2 horas, mas o nosso tempo já entre aspas, né? Já se extinguiu. Então, uma palavrinha final rapidinho de cada uma de vocês. Eu diria que levar espiritualidade para a empresa, né, é levar consciência e colocar todos os nossos atos num contexto de valor e humanidade. Uau! Manu! Que lindo! Faço das palavras da Su as minhas palavras. E só acrescento que tenhamos autorresponsabilidade. A mudança, se nós queremos um negócio diferente, se nós, sendo empreendedores, sendo gestores ou sendo executores na empresa, se queremos a nossa empresa, o nosso mundo diferente, nós temos que mudar, nós temos que fazer diferente. Tenha certeza, mudando dentro, você muda fora. A mudança começa com cada um de nós. Bruna? E a mudança, gente, vai no pequenininho. Você não precisa fazer uma mudança radical de uma hora para outra, não. É começar aos poucos. Se você já teve aquele clique, não desista. Persevere e continue, porque está no caminho certo. Beijo, amadas. Gratidão, foi uma delícia. Adorei. Até o nosso próximo encontro.